que você possa ser abençoado com essa mensagem deste dia. Nós louvamos a Deus por essa transmissão, porque tem a condição de chegar nos mais longínquos lugares. E você que está nos ouvindo, pode então refletir e meditar nesta palavra que hoje nós trazemos, que tem como título desta mensagem: conhecer a si mesmo para conhecer a Deus. E, baseado nesse tema proposto, nós aqui então trouxemos algumas reflexões para que nós pudéssemos então fazer uma introspectiva, vamos dizer assim, e nos posicionar primeiramente diante das circunstâncias do mundo atual e nos relacionar com Deus também. Veja só, no primeiro livro da Bíblia, logo nos primeiros capítulos ali, Deus já faz menção da criação do homem. E diz lá, no livro de Gênesis capítulo 5, no verso 1, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aí eu diria aqui que temos algumas outras versões. Na nova tradição da linguagem de hoje, diz lá, quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com Ele. Já na edição revisada, diz exatamente essa que nós lemos aqui. Na revista e corrigida, também dá a mesma noção. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A NVI, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, diante dessa verdade explícita, e nós como cristãos cremos que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos a descendência de Deus. A nossa genealogia nos remete a Deus. E, dentro desse contexto, a nossa proximidade e o nosso relacionamento não pode ser diferente. Ele tem que ter uma certa ligação. O homem, por mais que ele descaracterize a sua originalidade, e nós podemos observar que em tudo nos remete a Deus. Se nós observarmos a humanidade desde os primórdios, nas primeiras civilizações, todas tinham a preocupação desse encontro com Deus, dessa visão de que existe algo superior. E se nós observarmos mais atentamente, nós cremos que realmente Deus é algo inatingível, é algo, né? Sempre Deus está nessa condição de uma situação inatingível, mas não é certo, não é por aí. Quando nós nos conhecemos profundamente, automaticamente nós nos remetemos a Deus, porque nós somos imagem, semelhança e feitura de Deus. E eu queria então trabalhar com você aqui junto, porque nós pudéssemos fazer uma correlação e chegarmos a uma definição de que realmente o homem necessita de Deus. Eu estava fazendo um pequeno curso de autoajuda nesta semana e participei de 3 videoaulas do professor Gilberto Sendico, lá de Chapecó, um curso de filosofia clínica como forma de terapia, que trata do indivíduo e do seu mundo. Esse professor, eu estava vendo que ele estava proferindo palestras de autoajuda e a necessidade do homem, o homem contemporâneo, essa busca incessante dele poder se encontrar, dele poder encontrar uma ajuda para que ele possa ser remetido novamente à sociedade, ao contexto profissional, para que ele possa dar seguimento na sua vida, porque a
própria condição que o mundo hoje vive, cheio de tantas dúvidas, percalços e situações que ocorrem, que acaba o indivíduo se perdendo e precisando então de um auxílio profissional para que ele reconduza a sua vida. Então esse professor falando no seu gabinete lá, no seu consultório, a procura de pessoas de todas as ramificações profissionais, de todos os credos religiosos, de todas as classes sociais, necessitando ter um encontro com ele mesmo, para que ele pudesse ser reintroduzido na sociedade. Então, foi proveitoso a fala desse cidadão, porque nós coletamos ali muitas informações para a nossa prática diária. Nós trabalhamos há muito tempo com pessoas debilitadas, com pessoas em atividade de risco. Então, para nós foi proveitoso e nós firmamos mais a nossa credibilidade em Deus ainda, que o homem, cada vez ele precisa mais de se encontrar com Deus. À medida que a tecnologia avança, e se nós observarmos a condição que a humanidade chegou, através desse próprio mecanismo que nós estamos dispondo hoje, de fazermos essa transmissão, o performance da tecnologia, ela é tremenda. Então, à medida que o homem desenvolve essa tecnologia, de igual modo, as coisas ocorrem simultaneamente também ao contrário. Mecanismos são criados e são na tentativa de afastar o homem de Deus. Nós vivemos um momento de crise política aqui no nosso país, onde grupos e coisas e pessoas e tentam denegrir a imagem da criação, a imagem da sociedade, a imagem da família, descontextualizando por completo. Então a gente observa uma desconstrução. A originalidade do homem agora não é mais aquela imagem e semelhança de Deus. Eu não sei qual é o performance que se daria, desmistificando então toda esses relatos que a Bíblia e a própria humanidade têm traçado no decorrer da história. Veja bem, alguns pensantes e algumas pessoas no passado tentaram descrever algumas coisas desse mesmo contexto que nós trouxemos para hoje. Veja bem, Agostinho, 400 anos depois de Cristo, ele escreveu lá no livro de Confissões: como pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? E orou a Deus dizendo: concede, Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo, para que possa conhecer a Ti. O mestre Eckhart, escritor dominicano, lá no século XIII, também escreveu: ninguém pode conhecer a Deus sem primeiro conhecer a si mesmo. Santa Teresa de Ávila escreveu em O Caminho da Perfeição: quase todos os problemas na vida espiritual têm a sua origem na falta de autoconhecimento. E, bem mais para frente, aí na Idade Média, Calvino, lá em 1530, também deixa um relato para nós. A sabedoria verdadeira e substancial consiste quase inteiramente em duas coisas: o conhecimento de nós mesmos, mas embora esses dois ramos da sabedoria estejam estreitamente ligados entre si, não é fácil ver qual dos dois precede e dá origem ao outro. A grande maioria de nós morre sem saber. Então, lembrando ali desse rapaz desse professor, doutor, terapeuta, especialista em filosofia, que nós assistimos ali a palestra dele durante a semana, ele falava que a busca incessante da pessoa se encontrar, que no decurso da vida, pelas situações, pelo mundo que ele viveu, ele se encontra em uma hora perdida, ele não sabe onde se encontrar.
E eu quero dizer para você que na experiência que nós tivemos, como eu falei inicialmente, que nós trabalhamos com pessoas em risco, trabalhamos um certo tempo aí com pessoas na área da drogadição. Então nós observamos que a pessoa buscava incessantemente, dentro desse comportamento de utilizar as drogas, para achar um subterfúgio para a vida, ou se encontrar, mas ele nunca vai encontrar. Somente o momento em que ele parava tudo e falou: não, eu preciso parar de fazer uso da substância, de álcool ou de droga. E digo mais, que quando ele fazia essa autoanálise, se encontrava e entregava a sua vida a Deus, passava a caminhar com Deus, a sua vida transformava de uma forma vertiginosa, 380 graus. Aliás, 180 graus e 360 graus, daria a volta e voltava no mesmo lugar, mas 180 graus. Por quê? Porque Deus assumia então uma condição. Ele passava a se conhecer e conhecer a Deus. E digo que um percentual dessas pessoas que conseguiram se libertar dentro desse contexto de utilização de substâncias tóxicas, e aqueles que se encontraram consigo mesmo e entregaram a sua vida a Deus e passaram a conhecer a Deus, o índice de aproveitamento é praticamente 100%. As pessoas não tiveram mais recaída. Agora, aquelas pessoas que simplesmente se conheceram, mas não procuraram conhecer a Deus, tiveram as suas recaídas, tiveram o retrocesso, aqueles altos e baixos, cai e levanta. Então, conhecer a Deus, quando você se conhece, você tem um retorno produtivo e um alto índice de aproveitamento. Conhecer a Deus como Deus é na sua essência, e nós somos a essência de Deus. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 4, 22, 23 e 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ainda, Paulo escrevendo àqueles que já tinham aceitado a Jesus, aos Efésios, depois ali, aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 5 a 10, ele vai reforçando praticamente, refazendo a mesma composição, porque ele estava orientando aquela igreja que agora deixaram uma vida de pecado, uma vida de um sincretismo religioso, ou então até de segmentos religiosos que não conheciam essa nova nomenclatura, vamos dizer assim, da igreja que estava sendo formada. Ele vai falando aos Colossenses então: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que veio a ira de Deus sobre os filhos da descendência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestides do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É o homem voltando à sua origem, conforme nós lemos no início, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o homem está afastado de tudo isso, criando todas essas coisas que têm contribuído para o seu mau procedimento e a sua má vivência na terra, ele passa
a não se conhecer e automaticamente, muito menos Deus, porque ele vai estar se afastando de Deus. Pegando aqui o gancho do apóstolo Paulo, vamos fazer uma analogia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, uma pessoa que antes de ter um encontro com Jesus, ele também, com certeza, ele não se conhecia e nem sabia o Deus existente, ou tinha então uma confusão de ideias, porque ele, sendo um líder religioso, de alto escalão no Sinédrio e na condição do governo romano, diante da situação que se emergia ali, logo depois do advento de Jesus, os movimentos dos que o seguiam, ele então, sendo um religioso ativo e persistente, perseguia então esses grupos que estavam se iniciando ali. E nós conhecemos bem a história, numa dessas feitas que ele, indo a determinado lugar para ir fazer a prisão e morte, possivelmente, daquele grupo ali, teve um encontro com Jesus. Então, nós poderíamos dizer que naquele momento ele se encontrou com ele mesmo, porque ele estava indo a um lugar fazer um serviço, e com isso, ele tinha por certo que estava satisfazendo uma série de situações. Mas a história nos revela que após esse encontro que ele teve com o Senhor Jesus, a sua postura, além de ele deixar todo aquele legado religioso que anteriormente ele tinha, ele adotou uma nova postura, uma nova condição de vida. Tudo se transformou na sua vida, tudo se modificou. Eu quero crer que com certeza ele teve um encontro com ele mesmo e teve um encontro com o Criador. A sua vida transformou, a sua vida modificou. Deus concedeu um legado importantíssimo para nós hoje, que é toda a escrita do Novo Testamento praticamente. Nós devemos a Ele, porque Ele foi o maior evangelista que a terra tem notícia, porque Ele foi transmissor dessa verdade cristológica ali, naqueles momentos em que havia aquela perseguição, e Deus deu tanta capacidade, deu tanta condição, que aquela semente plantada ali naqueles lugares, hoje nós desfrutamos desses benefícios. Por mais que a civilização, por mais que os impérios futuros tentaram desmistificar a verdade bíblica, mas nada adiantou. Pelo contrário, a propagação ainda foi muito maior. Eu quero dizer que então, nós tendo essa ligação com Deus, nós sendo feitura de Deus. E o apóstolo Paulo vai mostrando aqui a igreja que se iniciava no primeiro século, aqui dando essas referências, dando essas ordenanças e mostrando essa realidade aos Efésios, aos Colossenses, conforme nós aqui lemos, para que se descaracterizasse toda aquela condição que anteriormente, toda aquela postura que as pessoas tinham, de impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza e tudo mais. Eu quero dizer que Deus nos fala através dos nossos sentimentos, porque Deus, Ele também sente, Deus também tem emoções. Veja só, dos sentimentos que nós temos, uma das emoções que nós temos, a raiva. A raiva nos impulsiona à fúria, à hostilidade, à irritabilidade, à contrariedade. A tristeza nos causa sofrimento, desespero, depressão, solidão. Aí temos o medo, que vai provocar ansiedade, impaciência, nervosismo, horror e terror. Temos também o prazer, que nos proporciona a alegria, o alívio, o contentamento, o deleite, a euforia e o êxtase. O amor nos proporciona e nos provoca a aceitação, a confiança,
o espanto. A surpresa nos causa comoção, admiração. O desgosto nos dá e nos proporciona também o desprezo, o escárnio, a aversão, o tédio e a repulsa. A vergonha nos remete à culpabilidade, ao remorso, à humilhação e à depressão. Todos essas condições de sentimento, Deus nos faz, Deus criou o homem para sentir essa gama de emoções. Deus nos criou motivados com a própria percepção e com a própria emoção que Ele mesmo tem. E nós vamos ver aqui que Deus teve as mesmas emoções e as mesmas condições que nós descrevemos aqui nesses oito tipos, vamos falar assim, de emoções. Quando nós negamos as dores, nas perdas e nas emoções, ano após ano, tornamos-nos cada vez menos humanos, porque nós queremos ser super, estamos com as dores, sentindo, mas nós nos portamos numa condição de não nos deixar abater, porque nós não queremos reconhecer a fragilidade, a fraqueza. Então nós queremos ser autossuficientes. Então nós deixamos de nos conhecer e deixamos de Deus agir na nossa vida, porque nós queremos fazer pelas nossas emoções e pelos nossos meios. O fracasso em reconhecer biblicamente os sentimentos dentro de nossa vida cristã faz um grande dano, mantendo como escravos livres em Cristo. Nós queremos aparentar algo que realmente nós não somos. E hoje nós observamos que existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, fragilizadas, carentes e necessitadas desse encontro com Ele mesmo, para que Ele possa credibilizar o Senhor, o Criador, para que Ele possa agir na sua vida, meu irmão. Então, nós falando aqui no início aqui, desse cidadão, desse terapeuta, ele falou a gama de pessoas que estão frequentando igrejas, frequentando grupos, pessoas muito bem resolvidas na vida, mas não deixaram ainda Deus agir na sua vida. E com isso, muitas desilusões, muitos desespero, muitas ansiedades, muitas coisas que as pessoas não conseguem se satisfazer. A Bíblia revela Deus como um ser emocional que sente. Tendo sido criados à imagem e semelhança dele, também fomos criados com o dom de sentir e experimentar emoções. A partir do momento que nós expressamos isso, Deus tem a condição de agir em nossas vidas. Veja só alguns textos bíblicos que nos impulsionam esse sentimento que Deus sente essas emoções. Deus viu que isso era bom, muito bom, lá em Gênesis capítulo 1, verso 25 e 30, após Ele ter feito toda a criação, viu, lá no sexto dia, Ele olhou e se alegrou, sorriu de contentamento ao ver a criação, e aí no sétimo dia Ele descansou. Aí, mais para frente a gente vai ver também a outra emoção de Deus, que se arrependeu de ter feito o homem, lá no capítulo 6, no verso 6 de Gênesis. Isso lhe pesou o coração. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra. Então o próprio Deus, com as suas emoções, passando isso para a humanidade, agora o homem, ele quer ser um super-homem, ele quer ser um super-herói. Reconheça, meu irmão, você que está me assistindo, de repente, está dentro desse contexto em que nós estamos falando, que você precisa se encontrar para dar a condição de que Deus possa agir na tua vida. Então nós queremos deixar essa mensagem para você.
Deixa Deus agir na tua vida. Procure se achar dentro desse contexto, para que as tuas emoções possam ser motivadas a levar a Deus. O Senhor é um Senhor zeloso. E ele foi cuidando disso aí quando estava lá direcionando o seu povo no deserto. Ele vai dando algumas instruções lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5, ele vai falando lá: não prostrarás diante dos deuses e das estátuas e daquelas coisas criadas pelo homem, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, um Deus zeloso, que estava ali orientando, para que o homem se preservasse de sofrer futuramente. A situação dele era preservar o homem porque se o homem seguisse aquilo que ele tinha passado para Moisés, seguir obedientemente, porque Deus já estava cuidando deles. De dia colocava nuvem no sol escaldante para que o povo prosseguisse, e à noite a tocha de fogo seguia, aquecia e iluminava. Agora, na primeira oportunidade onde o seu líder se afastava, o povo, a história nos revela, o povo já ia ali, já construíam ídolos e estavam ali adorando e passavam a sofrer. E nós vemos ali que cada vez que nós desconsideramos Deus, descaracterizamos essa imagem e semelhança de Deus, o homem passa a sofrer, o homem passa a ter a vida do pecado e passa a usufruir então da vida miserável que o pecado herdado traz à morte. O Senhor Deus falando através do Isaías: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está em trabalho de parto, gemendo e respirando e ofegante. O Senhor Jesus fazendo essa analogia, o povo fazendo coisas erradas, e Deus estava tentando, através do profeta, se expressar que ele estava gemendo como as dores de parto. Então, o quanto que Deus sente quando nós nos afastamos, quando nós estamos fora do contexto em que Ele espera que cada um de nós estejamos. Usa também o profeta Jeremias, aquele profeta que sofreu, e o povo estava num momento de incredulidade, trabalhando contra os preceitos de Deus. E ele vai: o furor da ira do Senhor não retrocederá, até que ele tenha executado e cumprido os propósitos do seu coração. Deus sentindo e falando e usando mecanismos para poder remeter o povo à verdade, o povo para que pudesse retornar, se conhecer, vamos dizer assim, se conhecendo, retorna para o Senhor. Ainda no livro de Jeremias: numa terra distante o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. O sentimento de Deus para conosco: como te abandonaria, ó Israel? O meu coração se comove, as minhas compaixões desperto todas de uma vez. O profeta Jeremias e o profeta Oséias foram utilizados por Deus para exprimir o quanto que Deus estava triste, o quanto que Deus estava sofrendo com o desmande, com o desgarramento do povo, caminhando a passos largos para a perdição, deixando todas aquelas coisas que Deus havia planejado, havia dado para o povo, desfrutar dos benefícios e viver uma vida muito boa. Mas o povo, desconhecendo tudo isso, descaracterizando por completo essa ligação do homem e Deus, então fizeram alianças com deuses de ouro, deuses não sei do que, e tantos outros deuses aí que nós poderíamos aqui descrever, mas não é o caso. Nós queremos aqui exaltar e enaltecer o nome do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, este que quer que nós andemos sincronizados com Ele. E o próprio Senhor Jesus,
Já aqui, para frente, fala assim: olhando para eles ao redor, indignado e muito triste, por causa da dureza de seus corações, ele disse ao homem: estende a tua mão. Lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, verso 5, quando Jesus chega no templo, num dia de sábado, e aquelas pessoas tudo ali atentos, falou: o que esse camarada vai fazer? Ele vai fazer um milagre aqui no sábado e não pode fazer. E estava, em contrapartida, estava aquele cidadão que talvez tinha procurado por muito se encontrar com Jesus para poder ter o seu problema solucionado. Deus nos fala através de um nó na boca do estômago, na tensão muscular, do tremer e da agitação da liberação de adrenalina em nossa corrente sanguínea, da dor de cabeça e da súbita elevação da batida cardíaca. Deus pode estar gritando para nós, no nosso corpo físico, enquanto procuramos e preferimos um sinal mais espiritual. E aqui eu diria para você, realmente, Deus age na nossa adrenalina, depende da condição que você está. Se você vai conversar com algumas pessoas que estão já em estado de risco, e eles diriam que são viciados em adrenalina. Eles têm o prazer e aquilo satisfaz, eles se encontram com o desejo de provocar essa adrenalina na sua vida. Então todo o seu entendimento é cegado, ele busca somente aquele prazer, aquela condição de se encontrar com aquela adrenalina e passa a ter uma condição de vida em prol daquilo. A realidade é que quase sempre o nosso corpo conhece nossos sentimentos antes da nossa mente. Então, nós somos providos daquilo que mais nos convém. A trilha pelo qual nós devemos seguir inicialmente é muito difícil. Forças poderosas em torno e dentro de nós agem para sufocar o progresso e o processo de nutrição das sementes plantadas em cada um de nós. E o apóstolo Paulo caracteriza muito bem isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu sempre acabo fazendo. Então essa luta constante de nós estarmos satisfazendo as coisas emergentes e fazendo aquilo que é mais fácil. Ao passo que nós renunciarmos a algo que está nos proporcionando essa adrenalina. E eu conversava com um cidadão nesse serviço que nós fazemos de capelania prisional. E ele dizia que ele sabia que era errado, sabia que era comprometedor, sabia todas as coisas que é crime e tal, mas ele sentia um prazer tremendo em poder fazer as coisas que ele fazia e estar lá na prisão, e toda aquela movimentação de perseguição, de prisão e tal, aquilo causava uma emoção, uma adrenalina, que era algo que ele não podia conter. E ao mesmo processo que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam submetidas ao uso de substâncias tóxicas. Eles tinham uma adrenalina, tinham uma satisfação tão grande de poder estar fazendo aquelas coisas de uma forma que aquilo ocasiona um êxtase, uma condição emocional muito grande. Um aprisionamento, uma condição de vida completamente descaracterizada do propósito de Deus, que nos deu a vida para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância, em todos os aspectos.
Você veja bem lá, o usuário de drogas vai contrair uma enfermidade e vai morrer fatalmente, ou de overdose, ou o crime, a pessoa que está dentro do contexto do crime, uma hora vai acontecer algo dentro desse contexto de ele sentir aquela emoção forte da perseguição. E isso me remete também a uma entrevista que esses dias eu fiquei impressionado e fiquei até intrigado. Uma pessoa conhecida mundialmente, eu estava vendo as crônicas dele, desse cidadão que foi presidente do Uruguai, e a entrevistadora, uma pessoa também influente do meio jornalístico, fazendo as suas interrogações e perguntas, e ele ali muito bem posicionado, dando aquelas afirmações políticas, uma hora a entrevistadora pergunta para ele qual era, sendo que ele tinha sido de terrorista, de ativista lá do Uruguai, a chegar a ser presidente da República. E qual era a sua emoção, o que mais impressionou nessa trajetória do seu lá, não sei quantos anos, 30 anos talvez, porque ele era militante possivelmente na década de 60 para 70, ali os Tupamaros e aqueles grupos de terrorismo que a América Latina toda passava por esse processo político, e ele era um dos militantes e depois se tornou presidente da República. E o que me chamou a atenção, e depois eu até interrompi a entrevista, foi dizer que aquele cidadão, já com seus 70 e poucos anos, afirmava que a maior emoção dele, que ele sentiu, e que era prazerosa, quando ele ia assaltar as agências bancárias, que ele metia a metralhadora na cara do gerente do banco, ver os olhos da pessoa, sentia aquela angústia, aquele terror. E eu, automaticamente, desliguei aquela entrevista e não vi mais aquele filme. Então as pessoas se compõem de emoções totalmente desorganizadas, vamos dizer assim, da sua vida. Ao mesmo tempo, o Deus do universo faz a sua morada em nós. E aquele cidadão, em cadeia mundial, em rede mundial, afirmando que o prazer dele era ver o terror do seu oponente, daquela pessoa que era assaltada. Uma pessoa de uma condição social, catedrática, ter essas emoções. Então eu fiquei pensando, um cidadão daquilo com aquela idade ainda não se encontrou. Ele nem sabe quem ele é ainda. E veja só o que o Senhor Jesus afirmou e deixou para nós. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Veja só, meus irmãos, quando nós nos encontramos, quando nós damos a oportunidade para que Deus haja na nossa vida, veja a importância, a transformação de vida que ocorre em nossa mente, no nosso coração e nos nossos atos. O Senhor Jesus, o Deus Criador dos céus e da terra, a presença gloriosa do Espírito Santo, passam a estar conosco. E não é a minha afirmação do pastor aqui, a afirmação da Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 23, afirma: se alguém me ama, obedecerá a mim, a palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Então, quando você se encontra contigo mesmo, quando você dá liberdade para que Deus faça novamente esse contato contigo, que nós nunca deveríamos ter feito, porque a Bíblia é clara, que no dia em que Deus criou o homem, criou a semelhança de Deus o fez, então nós é que nos afastamos dessa condição. Deus nos deu exatamente a glória que deu a Jesus. Quando nós renunciamos à nossa vida, quando nós anunciamos e conhecemos a Deus na sua amplitude, passamos a desfrutar dos benefícios. Veja só,
o próprio Senhor Jesus ainda afirmando no Evangelho de São João, capítulo 17, verso 21 e 22. Nós estamos terminando já. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória, veja bem, dá-lhes lá a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Veja, meus irmãos, é como o apóstolo Paulo diz: eis que tudo se faz novo, nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós repudiamos, quando nós anunciamos que Deus realmente, que nós somos efetivamente a imagem e a semelhança de Deus, Deus se agrada, Deus se motiva, e Deus nos dá as condições, como o próprio Senhor Jesus falou. Então o Espírito Santo que nos foi dado para que possamos nos libertar do nosso verdadeiro ego, pela graça de Deus devemos ser o povo mais livre do mundo. Se nós andássemos com Deus conforme o propósito que Deus fez, nós teríamos a maior liberdade, nós teríamos a maior condição de vida. Mas nós somos amigos do pecado. E pessoas que sentem o maior prazer de estar fora dos preceitos de Deus. A questão é como desmanchar esse falso ego e permitir que surja o nosso verdadeiro ego em Cristo. Preste atenção no seu interior, em silêncio e solitude. Preste atenção. Primeiramente, eu diria, precisamos encontrar companheiros confiáveis. Sairmos daquela zona de conforto e orarmos para que Deus nos dê coragem, para que possamos, muitas das vezes, não que seja isso ruim, não, os profissionais estão aí para realmente ajudar o povo. Muitas vezes, se nós fizermos uma autoanálise e orarmos a Deus e pedirmos a Deus para que Deus nos dê sabedoria e possa nos encontrar, nós amenizaríamos em muito a nossa trajetória. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao final desta reflexão, trazendo essas 3 situações. Preste atenção no seu interior. Encontre pessoas boas e confiáveis para se relacionar. E nós temos que sair da nossa zona de conforto. E ore a Deus por coragem, para que você possa tomar as atitudes, que não há necessidade do terapeuta, que não há necessidade do psicólogo, induzir você a tomar iniciativas que estão muitas vezes explícitas na nossa vida. Que Deus possa proporcionar no seu coração a condição de renunciar tudo isso e se achegar a Deus, e Deus vai com certeza entrar com as providências necessárias na tua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.